com 1 minuto de atraso, porque. Alô, estão me ouvindo bem? Sim, Rosati, está tudo bem. Obrigado, Márcia. Com 1 minuto de atraso, porque eu fui botar o computador lá para gravar, né? Então, eu queria passar a palavra. Agradeço muito a presença de todos, tá? Eu acho que o pessoal ainda está entrando aí. É uma honra muito grande receber todos vocês aqui no Departamento de Clínica Médica, na nossa sala virtual, tá? Que a gente se reúne aqui uma vez por mês para trazer sempre ou grandes temas da medicina ou temas práticos de medicina de consultório, né? Entre os quais, há muito tempo foi pedido que nós trouxéssemos síndrome vertiginosa. E nós tivemos realmente dificuldade, porque é um tema muito sensível, muito difícil, multidisciplinar, e sempre como é que a gente ia abordar isso, né? Então, o convite para o professor Sérgio Albertino foi porque ele se dedica há vários anos ao tema, inclusive escreveu livros sobre o assunto, e ele atua na Clínica Otorrinos Reunidos como referência para esses quadros de síndrome vertiginosa. Eu queria, então, chamar o Sérgio Albertino. Ele está aí nas tentativas de entrar desde 7h15, a gente está aqui nessas. Vocês sabem como é que é reunião virtual, né? Sempre temos uns probleminhas de entrada e de gravação. Mas eu acredito que esteja tudo bem. Anderson, queria saber se está tudo bem aí com você. Bom dia, doutor. Tá tudo bem, sim. Bom dia, está tudo certo? Tudo certo. Perfeito. Então, ótimo. Sérgio Albertino, você me ouve? Acredito que ele ainda esteja com algum problema para entrar. Vou ligar para ele aqui. Eu ainda não. Eu já fiz contato com ele cedo. Ele está aí, está online, está participando, mas ele está com algum probleminha para entrar na videochamada aqui, apresentar os slides dele. Oi, Sérgio. Sérgio, alô? Nós estamos aguardando você aqui para começar. Já te apresentei. E se você quiser começar, está tudo em cima aqui.
Não. O Sérgio está tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas foi bom porque deu tempo de todo mundo entrar aí e acredito que... Agora, é interessante que eu tive lendo um pouquinho de síndrome vertiginosa para poder apresentar esse, né, o Sérgio e essa apresentação, né? E fiquei muito impressionado de saber que ele é tão frequente em consultórios, praticamente tanto quanto em consultórios assim de medicina geral, praticamente tanto quanto cefaleia e lombalgia, que são das causas mais frequentes de comparecimento de pessoas aos ambulatórios médicos, né? E realmente a gente vê isso, né? Mas eu não tinha noção dessa dimensão tão grande da síndrome vertiginosa. Claro, incluindo aí todos os tipos de tonteira e todos os tipos de vertigens. Né? Então, é uma coisa extremamente frequente em relação à queixa de pacientes assim, de nós termos que lidar com isso no dia a dia, seja nem que seja para encaminhar os pacientes ou para tranquilizar, multifatorial, né, com problemas neurológicos, otorrinolaringológicos, problemas articulares, especialmente coluna cervical, efeito colateral de inúmeros medicamentos, que é o que a gente vê na prática, né? Então, o Sérgio ele entrou, saiu para entrar de novo aí, porque está com algum probleminha técnico, mas ele está sendo auxiliado lá por um técnico de informática da clínica Otorrinos Reunidos. Então, eu acredito que daqui a pouquinho nós estamos com ele aqui. Tierra, aparece aí todos os peixes que você pescou nessa última pescaria, hein? Ó, tem um bocado de peixe aí. Rosati, é só a gente perguntar quantos de nós já teve síndrome vertiginosa. Fazemos uma enquete aí enquanto isso começa, para a gente confirmar o que você falou da frequência, né? Acredito que quantos de nós já teve essa situação e acompanhou o paciente nessa situação, né? Pois é uma coisa extremamente frequente, mas eu não tinha ideia que era tanto, comparável a cefaleia e lombalgia. Vilma levantou a mão ali. Vilma, você quer falar alguma coisa? Vilma, acho que você está com o microfone desligado. Vilma, seu microfone está desligado. Precisa ativar o microfone. Acho que praticamente todo mundo já teve síndrome vertiginosa, né? Vou ligar aqui para o Sérgio. Vilma, seu microfone está desligado, a gente não te ouve. Tem que ativar aí o microfone. Estou ligando para o Sérgio aqui. Oi, Sérgio. E aí, você apareceu, entrou e saiu de novo. Não, não apareceu o áudio, não. O áudio é embaixo, assim, você tem uma ideia de um telefone, tem uma imagem de uma câmera e uma imagem de um microfone, uma mãozinha levantada.
É só clicar naquele microfone seu que está desativado. Mas você, no momento, saiu da reunião. Mas tem que entrar na reunião de novo, que você saiu. Não, não. Ele entra e a apresentação vai ser feita logo, vai compartilhar a tela. Ele não entra como coordenador, não. Ele entra como participante. Aí o coordenador passa a palavra para ele. Mas, Vilma, infelizmente nós não conseguimos ouvir o seu comentário, porque seu microfone está desativado. Não conseguimos ouvir. Agora, se ele está conseguindo escutar? Estou conseguindo ouvir, sim, alto e claro. Perfeito. Mas Agora, não estou mais vendo. Agora você está com a câmera desativada. Você ativou o microfone, mas desativou a câmera. e se ele entrar como participante, ele tem como fazer o compartilhamento da... Tem o Anderson. Anderson, olha, ela está com uma dúvida aí, mas tem como fazer sim. Você acabou de entrar na câmera. Você entrou, apareceu. Esses probleminhas técnicos sempre acontecem. Né? Estou vendo aqui o... Não, a câmera está desativada. É só ativar a câmera. O som já está ótimo. Eu estou querendo puxar, eu estou vendo aí que o Adair Coutinho está participando. Eu já o convidei, ele já aceitou, apenas falta fixar a data. O Adair publicou um livro sensacional. O livro é chamado Penha Longa. Penha Longa são as memórias, é o nome da estação de trem, que ele pegou o trem lá em Minas para vir estudar medicina aqui no Rio. Né? Então ele conta causos, ele mesmo diz isso, causos de um mineirinho, e vem contando causos aí dos 60 anos de experiência dele em medicina. Eu pedi depois para ele fazer uma sinopse do livro aqui para nós, não hoje. Ele vai ter um dia só para ele fazer essa sinopse aqui para a gente. Zach, está me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo. Tá, deixa eu explicar. É o seguinte, o Sérgio ficou durante muito tempo mesmo, lá no nosso ambulatório de neurologia. Então, ele fez um embasamento muito bom em neurootorrino, entendeu? Ficou lá conosco, foi uma experiência muito boa, a gente conviveu com ele lá, então ele está muito bem, ele tem muito conhecimento, foi muito bom. Excelente informação, e ele está aí, ó, os slides estão lá na apresentação, agora falta só ele iniciar. Ele está sendo auxiliado aí pelo técnico de informática lá da Otorrino Reunidos, e é só uma questão mesmo técnica aí. Mas então nós vamos ter aqui, muito brevemente, Apareceu agora? Apareceu aí, equilíbrio corporal. Palavra, então, pode ficar com o Sérgio Albertino. Tá? Legal. Obrigado, Rosário. Desculpa essa interrupção aí, porque a gente não estava acostumado a entrar nesse Google Meet. Agora está tudo resolvido. Obrigado pelo convite. E vamos com um atrasozinho, que houve um pequeno problema. Mas antes de falar nas síndromes todas, nós vamos dar uma passada primeiro pelo chamado equilíbrio corporal. Hoje, quando a gente fala sobre o desequilíbrio, paciente com tontura, vertigem, a gente entra primeiro, no equilíbrio corporal. Isso é uma ideia inicial do que pode acontecer com o paciente.
Então, o importante é nós sabermos algumas coisas básicas. O apoio do paciente quando está em pé, a posição do centro da massa, o centro de gravidade desse paciente, está relacionado principalmente à coluna, à postura, e a reação que existe do solo sobre o corpo do indivíduo. Então, esse mecanismo de apoio do centro da massa é que são fundamentais para o equilíbrio do paciente. Esse sistema todo, ele é integrado pela visão, pelo labirinto posterior, aqui o labirinto posterior, aqui o labirinto anterior, a propriocepção, que levam essas informações ao sistema nervoso central para um processamento. No sistema nervoso central, esses três sistemas eles são integrados, analisados e comparados com o aprendizado que o indivíduo teve sobre equilíbrio. E ele vai desencadear uma resposta motora, principalmente ocular, que é o reflexo ocular, e que vai desencadear também uma resposta postural desse indivíduo para ele manter o equilíbrio. Essa área inferior do corpo, os pés e o tornozelo, eles são fundamentais para o indivíduo ter um equilíbrio perfeito, como nós vamos ver mais adiante. Então, essas informações, elas são captadas pelos receptores vestibulares, pelo ouvido interno, a informação visual e somatosensorial. A musculatura e as articulações são levadas as informações para o sistema nervoso central, que compara com o aprendizado, seleciona, combina os sentidos e determina a posição do indivíduo no corpo. Sérgio, deixa eu só pedir, acredito que alguém esteja com o microfone ligado. Deixa eu pedir a todos para desligarem os microfones, porque senão fica dando uma certa microfonia na fala, tá? Tudo bem, pode continuar. Estamos ouvindo você muito bem, vendo claramente. Então, nós temos agora, então, a resposta das informações sensoriais que chegaram ao sistema nervoso central. Essa resposta é a resposta motora, é a resposta que vai desencadear os movimentos musculares, tanto do movimento ocular como das articulações e do músculo, para que haja um padrão de contração e escolha os movimentos que vão desencadear, então, o equilíbrio do indivíduo. Então, esse mecanismo é muito simples. Você tem as aferências... Desculpe eu interromper novamente, é que a sua apresentação saiu da tela. Ela estava bem, mas ela ficou minimizada. Eu vou voltar. Anderson, agora voltou. Voltou a ficar do tamanho normal? Ainda não. Uhum. Anderson, você pode nos ajudar aí? Aqui está agora? Estou só um minuto. Rosati, para mim está normal. Está normal? Sim. Está todo mundo vendo normal? Não, porque aqui tá. Então, o problema é meu. Eu não estou vendo, não. Eu não Só estou vendo os participantes. Para mim aparece normal também. Eu só estou vendo os participantes. Eu também só estou vendo os participantes. Estou vendo normal aqui. Eu também. Anderson, o que será que houve aí? Eu estou vendo normal também, doutor. Bom, então vamos prosseguir. Está todo mundo vendo normal, só eu que não. Não, eu também eu não estou vendo, Rosati, só estou vendo os participantes.
Eu Não, também, saiu o normal, agora está só os participantes também. Eu também. eu só estou vendo isso. Os participantes. Somente participantes. É na apresentação mesmo, Sérgio. Aqui está na apresentação normal. Eu vou aqui, ó, aparece modelo apresentação. Para mim está absolutamente normal. Primeiro aparecem todos os Sérgio, visuais. Sua apresentação está lá no alto à esquerda. Ela que teria que estar na tela toda, mas não está. Tem que estar compartilhando a tela para todos, né? Mas tem alguns estão vendo a tela normal, outros não. Isso para mim está muito estranho. Não, exatamente. Ele não está compartilhando a tela. Ele não está compartilhando a tela, é isso. Ele parou de compartilhar. Agora estamos na pescaria do Thierry. É um bocado de peixe aí. Eu estou aqui compartilhando aqui, ó. E apresentar o slide, né? Na fase de apresentação já aqui. Não aparece um slide só? Não, não aparece, não. Ô, Sérgio, você... Bom, não sei. Porque estava perfeito. Aí, de repente... Estava bem, de repente saiu. Peraí. Mas se você quiser, Sérgio, você... Ó, eu estou vendo sua apresentação como um dos participantes aqui, ó. Ela está aqui, aberta, mas ela está minimizada. Eu entendi. Só está aparecendo uma parte, né? Está aparecendo como um dos participantes, e não como a apresentação. Me entende? Anderson, o que você acha que está ocorrendo? É só compartilhar mais uma vez? Compartilha novamente a tela, né? Essa que você está vendo da apresentação, compartilha. Agora foi? Não. Ou então, Sérgio, a minha opção é você A tela como está. assumir essa tela aqui, ó. e passar a sua experiência, entendeu? Falando. Ele diz aqui, ó, compartilhar, está aqui. Rosati, com licença. Oi. É que aqui na minha tela aparece que quem está apresentando é Cláudio Dalboni. Talvez ele tenha compartilhado a tela dele e entrou no lugar do Cláudio Dalboni está apresentando. Está escrito ali isso. Exatamente. Talvez ele tenha inadvertidamente compartilhado a tela dele e tirou. Vamos lá. Peço ao Cláudio Dalboni para descompartilhar a tela dele. Então foi isso que aconteceu. Porque a tela estava normal. Estava normal. Anderson. O microfone aberto é do Nassif, que está fazendo uma interferência aí no áudio também. Nassif, por favor. Peço para desligar o microfone. Agora nós nos vemos, mas não vemos a apresentação. Agora a apresentação está ali, mas falta compartilhar. Anderson, na sua ideia, o que aconteceu? Agora é só o Sérgio Albertino compartilhar a tela. Na verdade, era o Tias que estava compartilhando também. Né? Dias, Sérgio Albertino e Dias, por favor, compartilhar a tela.
É o que está faltando aí. Agora está indo. Isso. Mecanismo do equilíbrio corporal. Voltou? Pronto, voltou. Mecanismos do equilíbrio corporal. Então, vamos em frente. Bom, então nós paramos aqui no conjunto de aferências. As aferências sensitivas chegam ao sistema nervoso central, que é o integrador, ele analisa, compara com o aprendizado e dá uma resposta motora. Essa resposta motora é que vai desencadear, então, esse equilíbrio normal. As queixas mais frequentes que os pacientes apresentam, eles não conseguem delimitar exatamente qual é a queixa que ele tem. Se ele tem desequilíbrio, se ele tem tontura ou se ele tem vertigem. Então, cabe ao profissional fazer essa análise e dizer se esse paciente está com desequilíbrio, se ele está com uma tontura ou uma vertigem. Esses três mecanismos, quando acontecem, é que pode levar à queixa principal, muitas vezes, que não é nem uma queda, não é nem um desequilíbrio, nem tontura. O paciente relata só que tem quedas frequentes. Então, a vertigem é uma percepção subjetiva de rotação do indivíduo ou do meio ambiente. E a tontura é uma sensação subjetiva causada por outros mecanismos. Por exemplo, metabólico, neurológico, cardiovascular, por exemplo, uma arritmia cardíaca ou um problema psiquiátrico. Então, a vertigem é um tipo de tontura, mas a tontura não tem a sensação de rotação, que é a específica da tontura. E o desequilíbrio é diferente desses dois. O desequilíbrio é uma instabilidade na posição ortostática. É o indivíduo que desequilibra. É o idoso, por exemplo, muitas vezes ele vai dizer que cai, mas ele foi um desequilíbrio, e não uma tontura ou uma vertigem. Então, cabe ao profissional dizer se esse indivíduo está tendo tontura, se ele tem uma vertigem, que é sempre um processo, uma sensação de rotação do próprio indivíduo ou do meio ambiente, ou se ele apresenta um quadro típico de desequilíbrio corporal, que não tem nada a ver com o labirinto dele. Evidentemente, os indivíduos idosos, eles têm um labirinto envelhecido. Então, eles podem ter o que a gente chama de uma presbiovertigem. Não chega a ser uma sensação de rotação, mas é uma tontura que leva também a um desequilíbrio corporal. As principais, as mais frequentes etiologias são a vertigem postural paroxística benigna, a doença de Meniere, que aí você tem a síndrome de Meniere e a doença de Meniere. A síndrome normalmente você chega a uma conclusão da causa. A doença é desconhecida, de um modo geral. Você tem as doenças vasculares, como eu disse, por exemplo, a hipertensão, uma arritmia cardíaca, e os problemas metabólicos. Esses são muito frequentes, que nós vamos ver. A neurite vestibular, o desequilíbrio multissensorial, que acontece principalmente em pacientes idosos, a reflexia vestibular. A reflexia vestibular ela é mais frequente quando o indivíduo tem um trauma craniano ou ele fez o uso de uma medicação que ela lesa a parte vestibular do equilíbrio. Então, ele pode ter, por exemplo, um paciente que teve uma meningoencefalite. Os tumores do sistema nervoso central e, muito frequente no idoso, é esse último item, a degeneração cerebelar. Essa degeneração cerebelar, quando o doente tem, é um desequilíbrio, mas ele sempre vai dizer para você que ele está com tontura, que ele está com vertigem. Na realidade, é desequilíbrio mesmo. Outras causas que não podem ser descartadas é a chamada hipotensão ortostática. Aquele indivíduo que ele está na posição deitada, principalmente, ou mesmo sentada, e levanta rapidamente. Então, nesse momento, ele tem uma alteração brusca da sua pressão e ele, então, pode cair. Isso acontece em pacientes idosos, por exemplo,
que levantam rápido de madrugada, por exemplo, para ir ao banheiro. Nessa hora ele cai no corredor ou dentro do próprio banheiro. E se você olhar, esses pacientes, de um modo geral, eles têm uma atrofia muscular também. Por isso é que a panturrilha tem que ser trabalhada nesses pacientes, para evitar que o sangue fique retido na porção inferior e ele possa retornar rapidamente ao cérebro. Então, essa hipotensão ortostática, ela acontece frequentemente em indivíduo que tem essa atrofia muscular, que é muito frequente no idoso. A polineuropatia diabética, ela é de extrema importância, como nós vimos lá nos primeiros slides, a porção do tornozelo e da porção plantar. Essa polineuropatia, ela normalmente afeta inicialmente as fibras finas, diminuindo a sensibilidade tátil e térmica, mas quando ela afeta com o evoluir da doença, ela afeta as fibras mais grossas e o indivíduo perde também não só a sensibilidade do tornozelo e da região plantar, mas também como ele vai fazer essa movimentação para melhorar o equilíbrio. Então, uma das causas de pacientes, às vezes, diabéticos, que o tratamento ele não faz de maneira adequada, ele desenvolver essa polineuropatia de membro inferior, principalmente na região plantar e do tornozelo, em que ele não sente quando ele pisa. Aquele primeiro slide nosso mostra os dois pés. Se eles não estiverem com a sensibilidade sensitiva e atividade motora eficiente, esse indivíduo desencadeia desequilíbrio e não tem nada a ver com outras coisas. A pré-síncope e o paciente também da polifarmácia, que ele toma uma série de medicamentos que podem interferir no sistema nervoso central e no sistema vestibular. Nós vivemos aqui numa cidade que nós temos muitos pacientes idosos. Então, esses pacientes idosos, eles normalmente têm uma atividade física reduzida, como eu já falei também, a massa muscular atrofiada, alteração na marcha, você vai ver esse paciente andando, de um modo geral, com passos curtos e sem movimento dos membros superiores. Eles não movimentam os braços. Eles têm que fazer uma fisioterapia para reeducar a sua marcha. Fazer uma marcha normal e movimentar o braço, principalmente também manter uma postura da coluna que não tire o seu centro de gravidade. Eles ficam para frente, o centro de gravidade passa na frente dos pés e ele tende a desequilibrar com mais facilidade. Então, essa alteração da marcha e da postura corporal, quer dizer, da coluna, é fundamental para ele ter o equilíbrio. Ele dá um passo curto, ele não movimenta os braços e ele joga o seu centro de gravidade na frente do corpo, pela posição que ele adquire. Esse paciente também, eles têm, por falta de atividade física, uma fadiga e um cansaço excessivo, e eles têm uma perda de peso, e eles não conseguem ganhar peso muitas vezes, tem que ser encaminhado para o endocrinologista para fazer uma avaliação, para um tratamento para ele começar a adquirir massa também. Mas essa falta do peso também está relacionada ao primeiro item, que é falta de atividade. Eles precisam melhorar sua musculatura para ter uma resposta postural adequada. O importante, para a gente olhar quando tem um paciente com desequilíbrio, é se ele tem um problema periférico ou central. Então, o periférico, quase sempre, ele apresenta também uns sintomas auditivos, como zumbido, baixa de audição, intolerância a ruído. Tem sintomas neurovegetativos quando está na crise muito intensa, que é a náusea, vômito, sudorese. E no central, isso praticamente é ausente, como o sintoma auditivo no central. A marcha do periférico, ele desequilibra para um lado hipofuncionante, quer dizer, o labirinto que está com menos função, ele tende a andar caindo para o lado desse equilíbrio. E o central, ele tem, na realidade, uma instabilidade corporal.
Então, a lateropulsão indica que o indivíduo tem um labirinto funcionando com uma intensidade, o outro com menos intensidade, ele tende a desviar para um lado menos ativo. Esse nistagmo, quando ele apresenta o indivíduo periférico, ele tem um nistagmo, pode ser, nós vamos ver daqui a pouco, horizontal, rotatório, ele é sempre unidirecional. Ele tem um período que ele não tem nenhuma manifestação, inicia a sua atividade de batimento ocular e para. Ele é paroxístico, quer dizer, ele começa a pequena intensidade, aumenta e desaparece. E o EIFE, o efeito inibidor. Esse efeito inibidor, quando você manda o indivíduo fixar, esse nistagmo desaparece ou diminui de intensidade. O central, ele quase sempre é vertical para baixo, que é o Dolbeach, nós vamos ver um exemplo. Ele pode ser horizontal, pode ser rotatório, mas ele tem também, muitas vezes, uma característica que ele é bidirecional. Ele começa sem um período de latência e ele não para, ele não é fatigável. Os sintomas neurológicos no periférico são muito raros, pode até ocasionar por outro motivo, agora o central tem sempre algum problema associado neurológico. A náusea, a vertigem no central não tem, no periférico é o que caracteriza, né? Mas uma coisa muito importante é que o central ele não exacerba com a movimentação cefálica, o periférico sim. Então o paciente fala, não, se eu viro rápido para a esquerda, eu tenho uma tontura. Então isso não é nem a vertigem posicional paroxística benigna. Isso, normalmente, é qualquer distúrbio do labirinto que um tem um tônus, o outro tem um tônus menor. Quando ele vira para o lado que o tônus é maior, ele diminui mais ainda o tônus menor e ele tem, então, uma tontura. Então, essa movimentação cefálica não é uma coisa assim característica de uma determinada patologia periférica. Ele sempre que tiver um labirinto trabalhando de maneira diferente do outro, a movimentação cefálica piora. É aquele indivíduo que está em casa, ele tem uma crise vertiginosa, entra no carro, aquela movimentação do carro faz a movimentação do labirinto dele, ele piora e depois, quando ele para, ele melhora de novo. Sinais neurológicos na central não tem, na periférica normalmente não tem, e é frequente mais na central, é comum. O doente central ele tem sempre alguma alteração neurológica que vai justificar também o seu quadro clínico. Aí entra, então, o central, ele tem desequilíbrio. O periférico ele tem um desequilíbrio leve porque ele está tendo uma tontura ou uma vertigem. O central não, ele é desequilibrado mesmo. A alteração auditiva é mais comum, lógico, no periférico, e a recuperação do periférico é rápida. O indivíduo, às vezes, faz uma crise que dura 20 minutos ou poucas horas. Quando é um problema central, não. Aquilo é demorado ou irreversível. Então, a tontura é instabilidade, sensação de flutuação, desorientação espacial. Ele tem um desequilíbrio ao caminhar. O desvio da marcha se faz, como eu disse, para o lado do labirinto hipofuncionante. Normalmente, esse indivíduo que tem a tontura, ele não tem manifestação auditiva. É diferente do que tem a vertigem. O que tem a vertigem, quase sempre tem essa manifestação auditiva, porque o labirinto ele tem a parte auditiva e a parte que vai atuar também no equilíbrio. Então, essa sensação de vertigem é uma sensação ilusória de deslocamento, como eu já disse, do indivíduo ou do meio ambiente. Ela tem uma característica, ela dá mais em crises, quase sempre, manifestação de alteração da audição, ou, o que é mais frequente, zumbido, ou plenitude aural, quer dizer, ele sente como se o ouvido dele estivesse cheio. Isso acontece muito no paciente com Meniere. Ele pode ter um Meniere só da parte
da audição ou da parte do labirinto posterior, do equilíbrio, ou as duas coisas. Quando ele tem a tontura, ele tem a manifestação do equilíbrio, ele tem normalmente a sensação de ouvido cheio, uma plenitude oral que nós vamos ver mais adiante. Isso pode durar segundos, minutos, mas normalmente dura minutos. E a manifestação auditiva quase sempre está presente, que é a náusea, o vômito, a sudorese, que é frequente. As causas mais frequentes da vertigem são, como eu disse, a VPPB, Meniere, a metabólica, principalmente relacionada à alteração da glicose e da glicemia. E você tem também a chamada cinetose. A cinetose de movimento. Existe outra cinetose. É aquele indivíduo quando anda no automóvel, quando ele está num barco, num ônibus, em que ele, muitas vezes, ele está sentado, ele está olhando para o celular, ou ele está lendo, ele não tem contato visual com o meio ambiente, o labirinto dele informa que ele está em movimento e o sistema visual informa que ele está parado, que ele está lendo ou olhando um celular, e o veículo está movimentando. Então, esse conflito sensorial, como nós já vimos lá no início, entre o visual e o vestibular, causa o que nós chamamos de cinetose de movimento. O indivíduo começa a ter uma sensação assim de náusea, sudorese, e se aquilo persistir, ele entra numa fase de vômito. A cinetose é uma doença frequente e ela é muito relacionada. Tem uma origem também, uma relação familiar e principalmente em pacientes enxaquecosos. A migrânia ou enxaqueca vestibular também é bem frequente. A neurite, normalmente de origem viral. E uma outra doença, que é a paroxismia vestibular, que é rara, mas nós vamos passar porque ela se confunde muito com a vertigem posicional paroxística benigna. Então, as vertigens que duram segundos é a vertigem postural paroxística benigna, a VPPB, é aquele paciente que tem os seus cristais deslocados, ele modifica a posição da cabeça, desencadeia a tontura, e o que é mais raro é a paroxismia vestibular, que tem a mesma sensação de duração de segundos, mas de outra etiologia. Essa etiologia da paroxismia é uma compressão vascular sobre o nervo, e a VPPB é uma degeneração ou deslocamento brusco, por exemplo, no traumatismo craniano, dos cristais que estão dentro do labirinto. As que duram horas ou dia, a Meniere normalmente dura no mínimo 20 minutos, a tontura mais forte, e a neurite vestibular, que ela dura às vezes semanas para desaparecer. A VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, é uma doença biomecânica. Ela ocorre por deslocamento de cristais dentro do labirinto posterior. São crises vertiginosas recorrentes. A duração da tontura dura segundos. Então, o indivíduo ele anda, trabalha, vai para um lado, vai para o outro, sem problema. Quando ele toma determinada posição cefálica, ele desencadeia uma crise que dura segundos. É muito mais frequente, lógico, em pessoas idosas, o distúrbio do metabolismo do cálcio, ou no jovem, normalmente por traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Ele cai de motocicleta, ele sofre um acidente de automóvel, ele faz um traumatismo craniano que desloca esses cristais. Então, ele tem a mesma sensação de vertigem de segundos, mas aí é traumático. A VPPB diz o seguinte, vertigem, né, pelo deslocamento, é posicional, é paroxística, ela tem um início súbito e imprevisível, e ela é benigna, não é uma doença grave ou progressiva. Isso aí faz correção, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, fazendo, então, uma chamada manobra de reposicionamento e resolve o problema.
O nistagmo dessa doença, ele tem uma latência, isso aí é que diz que ele é periférico também. Ele é paroxístico, ele começa lentamente, chega a um ponto maior e ele é esgotável. Ele tem uma característica de ser torsional e horizontal, mas vamos ver o nistagmo. E quando você faz essa manobra diagnóstica de Dix-Hallpike, você faz 1, 2, 3 vezes, esse nistagmo desaparece na hora, ele é fatigável. O central, ele não é fatigável e ele não tem latência, é diferente. Você bota na posição e ele começa direto. Os fatores que predispõem, então, a vertigem posicional paroxística benigna: a idade, o sexo feminino, fatores hormonais e algumas patologias da orelha interna, como, por exemplo, o paciente que tem um Meniere, ele tem mais facilidade de desenvolver a vertigem posicional. A vertigem posicional, ela ocorre dentro aqui do labirinto, essa porção medial aqui, onde nós temos 3 colunas de células com cristais em cima, uma na horizontal, outra na vertical. Por isso que quando você, mesmo de olho fechado, você virar a cabeça para a direita, para a esquerda, para baixo, ou para trás, para frente ou para trás, você tem a noção exata da sua posição da cabeça pela compressão desses cristais sobre essas células sensoriais. Elas ficam nessa região medial e, quando elas soltam, elas vão se deslocar para um dos 3 canais e, normalmente, pelo canal que é mais baixo, que é o canal posterior. Então, nós temos aqui o labirinto, você tem aqui os canais lateral, o anterior e o posterior. A tendência é cair nessa posição aqui. Aqui você tem a área auditiva do labirinto, que é o labirinto anterior à cóclea. Normalmente, no idoso, é um distúrbio do metabolismo do cálcio. Né? Você tem, então, no idoso, alterações da morfologia do cálcio, a doença de Meniere, como eu disse, e pacientes migranosos podem também ocorrer, ou por vasoespasmo, que a migrânia você pode ter vasoespasmo, ou no indivíduo jovem, normalmente é traumatismo craniano. Qual o diagnóstico? Você vai pesquisa do nistagmo e da vertigem de posicionamento. Uma coisa é a vertigem de posição. Você bota numa posição e ele tem a vertigem. A de posicionamento, você muda a posição da cabeça rapidamente. É um teste chamado manobra de Dix-Hallpike. Normalmente, você pode fazer a qualquer momento do dia. E o indivíduo pode estar tomando medicamento. Esse nistagmo não é suprimido normalmente pelos medicamentos, porque é uma biopatologia, ela é uma biomecânica. Então, o nistagmo normalmente não é nem suprimido pela fixação ocular. Ele inicia, tem uma parte mais forte, que esse é o paroxismo, e depois ele desaparece. Se você faz a manobra de repetição, ele naquele momento desaparece. Então, é o teste de Dix-Hallpike. Você coloca o paciente sentado, gira a cabeça dele 45 graus para o lado afetado e deita o paciente rapidamente. 90% é unilateral, exceto, lógico, no traumatismo. Então, é um estado de direção da orelha afetada, uma latência de 5 segundos, normalmente, ele demora um pouco e começa a aparecer, ele é transitório, quer dizer, ele inicia e desaparece, e ele é fatigado. Nesta hora, o paciente apresenta também seus sintomas de vertigem. Agora, é importante, se o indivíduo passa o dia movimentando a cabeça, ele faz uma determinada resistência. Então, quando você vai fazer a pesquisa dessa manobra, o ideal é feito na parte mais da manhã. Então, essa é a manobra de Dix-Hallpike. Os cristais deveriam estar aqui, eles deviam estar aqui nessa região mais central, eles se deslocam e, com isso, você faz uma crise de vertigem que dura também segundos. Essa é a posição.
bota a cabeça virada 45 graus para o lado que vai ser examinado e deita rapidamente o paciente. E ele desencadeia um nistagmo, que é isso aqui, ó. Um nistagmo de um lado, de um olho, ele vai bater mais para baixo e do outro ele roda mais. Mas ele faz um sistema de rotação. Olha só, você vai ver agora que o olho está parado, é a latência, aí ele começa a ter uma direção inferior, ele tende a descer e começar a fazer uma rotação. Ó, passou o tempo de latência, ele inicia uma rotação, e essa rotação, então, é que faz o diagnóstico de VPPV e ele desaparece, ele fadiga, ele some. Esse nistagmo, ele desaparece. Então, ele tem latência, paroxismo, rotacional e fatigado. Esse que nós vimos é chamado do canal posterior, que é o mais frequente. Agora, você pode ter também do anterior, em que o olho bate com um determinado lado apenas. É esse aqui, ó. Ele é horizontal, ó. Esse é o nistagmo do canal lateral. Ó. Ele bate mais para um determinado lado, mas ele bate para os dois. Esse é onde... E é fatigável também, né? Lógico. Ele é periférico. Esse nistagmo aqui é um nistagmo central, é o Dolbeach. Ele bate em direção posterior, inferior, desculpa. Se você olhar lá, ele vai bater sempre em direção inferior, é o chamado Dolbeach. O Dolbeach, ele é sempre central. Agora, você, quando faz, você faz a pesquisa do nistagmo visual e você faz também um gráfico, que muitas vezes ele bate de uma maneira tão pouco intensa, em que o gráfico é que vai mostrar que ele tem um batimento inferior, é um vertical inferior. Isso aí é muito frequente em pacientes idosos com degeneração cerebelar. Esse paciente vai dizer para você que ele tem vertigem, que ele tem tontura, que ele tem um problema no labirinto. Na realidade, ele tem um problema no cerebelo. Ele tem uma degeneração cerebelar e ele não tem nem vertigem, nem tontura. Ele tem desequilíbrio. A manobra para repor, essa aqui é a manobra do canal posterior. O paciente sentado, a cabeça virada 45 graus para o lado afetado. Ele deita rapidamente, depois, passado em torno de 2 minutos, vira a cabeça para o lado contrário, depois ele vai olhar para baixo, ele deita em cima do ombro contra a lateral e levanta rapidamente depois e volta a cabeça à posição normal. Esse aí é o esquema do... Você tem aqui o cálcio dentro do canal posterior, vai fazer a manobra de reposicionamento, aquela ali, para o cristal voltar à posição, os cristais, né? Voltarem à posição normal dentro do labirinto. Olha lá, como está aí. Agora ele vai levantar e sentar. Aí volta à posição normal. Bom, vamos agora a outra doença frequente, que é o Meniere. O Meniere, você tem a doença, que é de etiologia desconhecida, né? E tem a síndrome de Meniere, que normalmente tem relação também com problemas metabólicos. É baseado no relato dos sintomas e não existe um teste diagnóstico até hoje definitivo. O que se suspeita é que a hidropsia endolinfática, quer dizer, a hipertensão dentro do labirinto, é considerada como um substrato fisiopatológico da doença Meniere. Então, nós vamos ver uma foto. Agora, no entanto, a relação precisa entre hidropsia endolinfática e versão clínica ainda não está esclarecida, porque você observa em histopatológico do labirinto
em que o indivíduo tem uma hidropsia e não teve uma síndrome de Meniere. Mas, de um modo geral, tem relação. A doença definida, eu botei só a definida. 2 ou mais episódios de vertigem com duração de 20 minutos a 12 horas. É diferente da VPPB, que dura segundos. Tem uma queda auditiva, principalmente nas baixas frequências, 250 a 500 mil Hz, em uma orelha, que é documentado, lógico, pela audiometria. Então, um dos critérios, além da história clínica, para você fazer o diagnóstico de Meniere, é ter um episódio de perda auditiva nas frequências graves. A flutuação dos sintomas auditivos na orelha afetada e não melhor explicada por outro diagnóstico. O importante também, como nós já falamos anteriormente, é que esse paciente tem a sensação de ouvido cheio nessa fase. Ele tem a plenitude oral, ele tem como se fosse a sensação de líquido dentro do ouvido. Aqui você tem um labirinto normal, aqui você tem aqui a parte da endolinfa, aqui é da perilinfa. Quando essa endolinfa aqui aumenta a quantidade, que é isso aqui, ó, você vê aqui que ela aumentou, houve aqui um aumento importante da endolinfa. Aqui, ó, você vê que, olha, comparar este aqui com este aqui, ou com esse, é completamente diferente. Isso é que dá a sensação, primeiro, a perda auditiva nos graves, segundo, a sensação de plenitude oral e muitas vezes também zumbido desse lado. É unilateral. A migrânia. A migrânia, ela é uma doença que acomete principalmente os pacientes do sexo feminino e começa na puberdade, às vezes na infância. Né? Existem patologias na infância que são precursoras da migrânia vestibular na fase adulta. É uma síndrome vestibular central. Os sintomas vestibulares são recorrentes em pacientes migranosos ou enxaquecosos. O termo migrânia é um termo que se usa no mundo inteiro. A enxaqueca é um termo que só se usa na língua portuguesa. Eventualmente associada também à plenitude oral e, o importante, a fonofobia, a fotofobia, a hiperacusia e o zumbido. Mas a plenitude oral, a fonofobia e a fotofobia são muito frequentes em pacientes migranosos e que têm também episódio de tontura. Então, a gente chama de migrânia vestibular. Ela pode estar associada a outras patologias, como a VPPB, Meniere, a cinetose e a tontura postural perceptual persistente. É a antiga chamada vertigem fóbica. A vertigem fóbica agora botou esse nome aí, tontura postural perceptual persistente. Na realidade, é o que nós chamávamos antigamente de vertigem fóbica. O mal de desembarque também pode estar associado àquele indivíduo que vai andar no navio, chega lá, ele dentro do navio, ele se adapta rapidamente àquele movimento que ele não percebe do navio, mas o labirinto detecta. Aí o labirinto, ele se adapta ao movimento do navio, que você não está percebendo. Quando ele sai do navio, que ele pisa na terra firme, não tem aquele movimento, ele então começa a apresentar sintomas de tontura também. É o chamado mal de desembarque. É uma vertigem, lógico, associada à migrânia ou enxaqueca, não é? A vertigem mais frequente é a vertigem episódica. Mais frequente é a vertigem posicional paroxística benigna. Essa é a mais frequente, mas ela pode estar associada. Os conceitos e critérios, eu vou passar aqui rápido para vocês olharem, da migrânia vestibular. Isso aí vocês podem consultar na internet, que é uma série de critérios que a Sociedade fez Internacional de Cefaleia para fazer esse critério diagnóstico junto com a Sociedade Barani. Então, pelo menos 5 episódios, preenchendo C e D. A história atual e passada de migrânia sem aura,
ou migrânia com aura. O sintoma vestibular de intensidade moderada ou grave, com duração de 5 minutos a 72 horas, e pelo menos 50% dos episódios, isso aqui é importante, associa 3 características da migrânia, que são os seguintes. Cefaleia, a cefaleia unilateral, de caráter pulsátil. A cefaleia da migrânia ou enxaqueca, ela é sempre de intensidade moderada ou forte, e é agravada por atividade física de rotina, como, por exemplo, subir escada, caminhar rapidamente, vem acompanhado também de fotofobia e fonofobia, a aura, que são aqueles escotomas, pode ser a aura visual, e que não é melhor explicada. Pelo menos 2 das 4 características aqui. Ela tem que ser unilateral ou pulsátil e agravada muitas vezes por atividade física, mas o que você vê mais comum é o paciente reclamar de fotofobia ou da fonofobia, quer dizer, o som incomoda nesse período, mas a iluminação até solar muito intensa atrapalha esses pacientes. Ela pode ser ela pode ter essa tontura, essa vertigem, ela pode ser espontânea, ocorrer rapidamente, ela pode ser que nós chamamos hoje de vertigem interna, é a sensação do alto movimento, ou a chamada vertigem externa, é a sensação da movimentação dos ambientes ao redor. E pode ser também posicional, como nós já falamos. Bom, aí é a mesma coisa, vem aí a vertigem induzida por movimentação ambiental, movimentação da cabeça, uma desorientação espacial, sempre relacionada à tontura ou vertigem. A paroxismia vestibular. A paroxismia vestibular, ela, há algum tempo, agora ela vem sendo falada com mais frequência, mas é uma patologia rápida. É uma síndrome desencadeada pela compressão vascular do 8º nervo, com hiperatividade progressiva da perda funcional. Você tem um processo vascular que comprime um determinado nervo, no caso aqui o 8º nervo craniano. E ela é desencadeada pela movimentação cefálica. Só que, diferente da VPPP, ela não é fatigável. A paroxismia vestibular, você mantém o paciente naquela posição, ele fica com a tontura. Pode ser associado à espasmo facial, principalmente dessas artérias. Aqui você tem um exemplo de uma alça vascular comprimindo o nervo. Após a retirada dessa alça vascular, você vê que houve uma lesão aqui no nervo. É uma síndrome de compressão vascular. Então, a compressão vascular leva à devenização focal do nervo, destruição das células do Schwann e uma nova mielina é formada. Agora, o importante é que a alça vascular, dentro do conduto, é um diagnóstico frequente. Não quer dizer absolutamente nada com a paroxismia vestibular. Ela tem um contato com o 8º e, às vezes, com o 7º nervo, é um achado frequente. Nenhum terço dos indivíduos normais apresenta alguma alça vascular junto ao ângulo pontocerebelar assintomática. Então, quando você pega uma ressonância da região do ângulo pontocerebelar e fossa posterior, você vai encontrar esse diagnóstico com frequência, pequena alça vascular dentro do conduto auditivo, mas que é um achado. Às vezes o paciente fez a ressonância por um outro motivo, mas não tem nada que justifique essa alça vascular da tontura nesse caso. Então, aqui você vê que é um deslocamento total da basilar e das vertebrais aqui. Ó. Esse paciente é um paciente que ele até fez uma cirurgia para afastar essa artéria, a basilar e a vertebral, e esse paciente continuou com seus sintomas. Não tinha nada a ver. A vertigem metabólica, essa é uma das mais frequentes. Origem de distúrbio metabólico, principalmente dos carboidratos. O principal é o carboidrato, né? Com repercussão dentro da urina interna. Agora, pode ser dos lipídios, pode ser, por exemplo, da distúrbio da glândula tireoide.
o diagnóstico é laboratorial, é clínico. Não há um momento critério diagnóstico. Principalmente o metabolismo dos carboidratos, mas pode ser outros também. O metabolismo do carboidrato é a principal causa de distúrbio da orelha interna. Então, você tem muitas vezes o surgimento de alterações metabólicas com o distúrbio do labirinto antes de aparecer a doença que é, por exemplo, o diabetes. Antes disso, você já tem o sintoma no labirinto. O labirinto é um sensor importante de alteração da glicemia. Então, o tratamento de cuidado está relacionado à insulina, à glicose e essa ATPase. A ATPase é que retira dentro do labirinto, na estria vascular, ela tira o sódio e coloca o potássio. Quando você tem uma insulinemia, essa insulina ela vai atuar diminuindo a atividade da ATPase. Com isso, você retém sódio dentro da orelha interna, que vai mostrar aquele slide que eu mostrei anteriormente da hipertensão endolinfática. Então, aqui, aquela área que nós mostramos, que estava com a hipertensão, você tem, então, dentro o sódio, fora o potássio, e a ATPase é que vai fazer, ela tira 3 sódio e coloca 2 potássio. Quando você tem uma insulina aumentada, esse sistema ele diminui a atividade. Então, ele vai reter o sódio dentro da orelha interna, que vai aumentar a pressão pelo aumento do líquido. A neurite, ela também é bem frequente. Uma síndrome vestibular aguda por uma hipofunção vestibular unilateral. Ela é súbita, com duração de dias e muitas vezes semanas para voltar à atividade normal. A neurite vestibular, ela dá um desequilíbrio importante no indivíduo, sem alteração auditiva ou neurológica, associada quase sempre ou sempre à etiologia viral. O importante dessa neurite vestibular é que o indivíduo tem uma maior alteração do equilíbrio, uma alteração importante, duradoura, e não tem uma alteração neurológica para dizer que é uma doença central. Então, você precisa fazer o diagnóstico de neurite vestibular, quer dizer, o neuro vestibular é que foi alterado. Não há, até o momento, um critério diagnóstico importante. É comum em adolescentes e adultos, é uma vertigem súbita, severa, incapacitante. O que, de início, você pensa sempre numa doença do sistema nervoso central. É um desígnio corporal, mas aí vem náusea e vômito, que o sistema nervoso central, a patologia não apresenta. São crises prolongadas, com remissão até de semanas. Mas você vai encontrar nesse indivíduo um nistagmo horizonte rotatório, que não é característico de central, e sim periférico. O periférico é quase sempre o chamado Dolbit. E agora, algumas drogas também elas podem causar tontura, principalmente os moderadores do apetite, alguns anti-inflamatórios de uso prolongado. E aqui, por incrível que pareça, a carbamazepina e a oxcarbamazepina, ela é usada no diagnóstico, no controle da doença da paroxemia vestibular. Quando você tem uma dúvida se é paroxia vestibular ou não, esse paciente é submetido a um tratamento com a carbamazepina ou oxcarbamazepina. Se ele responde a esse tratamento, você tem o diagnóstico mais preciso de paroxemia vestibular. Causa de insucesso quando você tem um paciente com um desequilíbrio corporal. Uma retirada brusca de medicação. Por exemplo, né, o indivíduo que é diabético, ele espontaneamente ele retira a sua medicação. O indivíduo que toma remédio de controle, um ansiolítico de longo prazo, ele retira aquilo bruscamente, ele faz uma síndrome de abstinência. Quando ele tem intolerância ao medicamento que você vai usar, a polifarmácia, né,
o estresse, a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão, muitas vezes, então, você tem dificuldade de controlar essa sensação de tontura do paciente. Quando o paciente tem uma doença de base, que deve ser primeiro tratada, como, por exemplo, o diabetes, por exemplo, a obesidade ou a doença degenerativa. E quando o paciente não adere ao tratamento que você propôs. Bom, eu acho que nós chegamos aí ao nosso limite hoje, não é? Sérgio, eu acho que está excelente até aqui, né? Porque acho que o tratamento seria um outro capítulo, né? Importantíssimo que... Mas eu acho que talvez tenha alguém querendo fazer alguma pergunta. E a gente vê o seguinte, só alguém realmente com uma experiência muito grande, muito vasta, poderia juntar toda essa informação de um assunto, como eu falei, multidisciplinar, difícil, que envolve desde a alteração do sistema nervoso central até a planta dos pés, metabólicos, etc. Então, eu queria justamente ver se tinha alguém querendo fazer alguma pergunta, algum comentário. E eu começo dizendo o seguinte, tive uma paciente recente que teve o que foi diagnosticado com vertigem paroxística postural benigna. Ela ficou muito impressionada que foi pelo otorrino encaminhada para a fisioterapia, fez essa manobra e a coisa passou na hora. É assim mesmo, Sérgio? Você tem uma resposta assim tão imediata de reposicionamento desses cristais? O reposicionamento, ele melhora, mas o importante, Rosati, o importante da VPPB é você fazer o diagnóstico preciso. Então, para você fazer o diagnóstico com mais precisão, você precisa fazer uma avaliação vestibular. Por exemplo, você vai dizer qual lado que ele tem o distúrbio, se é do lado direito ou esquerdo, e qual o canal comprometido. Como o canal mais frequente, 90%, é o canal posterior, se você faz aquela manobra de Eppler, você vai resolver. Mas se ele tiver um canal lateral, não vai. Então, o importante de firmar o diagnóstico da VPPB era você fazer o exame do labirinto, uma vetonistagmografia, e você ia dizer o que tem, o que não tem, se é realmente VPPB ou não. Mas a história clínica é muito característica, muito característica. E o que tira o paciente desse quadro é o reposicionamento canalicular, não se usa nenhum medicamento. Excelente. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário ao Sérgio? Essa brilhante exposição com o Paulo César Nassi, por favor. Wellington Bruno comentou aqui, magistral. Obrigado. Rosati, quanto ao tratamento, se for uma VPPB, o tratamento é muito simples, é fazer o diagnóstico e fazer a manobra. Se não é a VPPB, você tem que ver, primeiro, aquele problema que nós iniciamos. Se o paciente tem um desequilíbrio causado por uma doença básica, por exemplo, o mais frequente, diabetes. Não, perfeito. Acho que você mostrou aí toda a avaliação, né, necessária do diagnóstico diferencial, inclusive com filmes do nistagmo sensacionais, né? Se você não tratar a doença de base, se ele não controlar, por exemplo, vamos falar no diabetes que é o mais frequente, se ele não controlar o diabetes, você não consegue controlar a tontura também. Perfeito. Então, o tratamento você falou, é multidisciplinar. Se o indivíduo tem uma doença de base, a primeira coisa é corrigir a doença de base. E depois, se for preciso, fazer alguma medicação antivertiginosa. As medicações, de um modo geral, elas são muito mais eficazes na crise aguda da vertigem, que o indivíduo tem a tontura, náusea, vômito, sudorese, você faz uma medicação
aguda para ele, vamos dizer assim, uma medicação para tirar ele daquele quadro. E tem que avaliar o labirinto e tem que ver as doenças que ele possivelmente tem para se tratar. Não existe um tratamento, assim, vamos dizer, um protocolo para tomar tal medicamento. Não. Perfeito. Depende se ele está na crise, se ele está fora da crise, se ele tem uma doença de base, se ele não tem, se ele teve algum traumatismo craniano, alguma coisa que possa justificar aquele quadro. Paulo César Nantes quer fazer alguma pergunta. Por favor, Paulo. Você está com a mão levantada. Enquanto isso, vou dizer aqui que o Moisés mandou também no chat aqui, ou chat, né, como queiram, parabéns pela aula, é muito bom ver alguém dominando tanto um assunto, apresentá-lo, né? Realmente é uma coisa excelente. Bem, o Paulo César levantou a mão, mas não falou mais nada, né? Eu aqui perguntei se ele gostaria de fazer alguma pergunta. Alguém mais quer se pronunciar? Várias pessoas aqui estão aplaudindo, e eu quero dizer o seguinte, a Associação Médica Fluminense está muito honrada de receber o Sérgio Albertino e muito honrado de receber cada um de vocês participantes. Esse departamento só existe com a participação de vocês. Essa aula, a gente está há 2 anos exatamente tentando identificar quem poderia fazê-la de forma melhor. Eu acho que acertamos em cheio aqui no convite do Sérgio Albertino, a quem eu queria agradecer mais uma vez, e convidar para a próxima reunião, que vai ser no mês que vem, que vai ser atualização em hipertensão arterial, dada pela doutora Érica Campana. Estamos ainda com uma programação ampla aí mais para frente, algumas já fechadas e outras ainda por fechar, mas com que eu conto com a participação de todos vocês, como sempre tem sido. Sérgio, muito obrigado. Não, foi realmente... Eu que agradeço o convite e desculpe pela demora de iniciar a palestra, mas cumprimos o horário previsto. Tivemos muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima.